Algumas histórias não foram feitas para serem explicadas. Elas simplesmente aconteceram. E isso deveria ser o suficiente. Você está ouvindo Sussurro da Meia-Noite. Apague as luzes, coloque os fones e decida por conta própria se isso foi apenas coincidência ou algo que nunca deveria ter sido lembrado. Primeiro relato. Algo veio junto com aquele livro. Peço desculpa antecipadamente se minha voz parece hesitante. Não é fácil falar sobre isso, porque até hoje não sei como explicar o que realmente aconteceu. Tudo isso começou quando minha mãe comprou um livro para mim pela internet. Ela encontrou em um site de revenda e achou que eu iria gostar. Eu nunca cheguei a lê-lo. Desde o primeiro momento, algo naquele livro simplesmente não me atraía. Mesmo assim, deixei-o como decoração junto com meus quadrinhos em um canto do meu quarto, próximo a um armário. Com o passar do tempo, aquele canto começou a me causar desconforto. Não era medo, era a sensação constante de estar sendo observado. Sempre que eu ficava de costa para aquele lugar, sentia um arrepio estranho, como se algo estivesse ali esperando que eu me virasse. Um dia, enquanto eu organizava algumas coisas, com as costas voltadas para aquele canto, ouvi um barulho, parecia uma batida leve, seguida de um arranhado. No início eu ignorei, achei que fosse o aquecimento da casa ou algum barulho normal. Mas os sons continuaram e ficaram mais altos, mais próximos. Eu estava sozinho em casa e não tenho um gato. Levantei imediatamente e me afastei daquele canto e saí do quarto. Meu coração estava disparado. Foi então que, já no corredor, comecei a ouvir os mesmos barulhos novamente, mas dessa vez vindo do quarto dos hóspedes, atrás de mim. Aquilo se repetiu por alguns dias, sons que pareciam me seguir de um cômodo para outro. Comecei a ter medo de ficar sozinho em casa. Em outra ocasião, eu estava sentado na minha mesa, no corredor entre o meu quarto e o quarto de hóspedes. De repente, ouvi algo acima de mim. Parecia o som de uma criança correndo pelo teto, como em um apartamento. Isso seria impossível, o sótão da casa era fechado e completamente inacessível. Meu cachorro viu também. Ele se assustou e pulou e ficou olhando fixamente para o teto, rosnando baixo. Contei tudo para minha mãe. Ela não acreditou e disse que eu estava imaginando coisa. Então resolvi contar para minha madrinha. Ela sugeriu mudar os móveis e colocar objetos religiosos naquele canto do quarto. Um dia, ela veio me visitar e disse que não sentiu nada de negativo ali, mas eu sentia e o medo não diminuiu. Enviei algumas fotos daquele canto para uma amiga que é muito sensível a esse tipo de coisa. Ela disse que sentiu algo forte. Não era maligno, mas uma presença carregada de emoção. Um tempo depois, decidi reorganizar meu quarto. Coloquei aquele livro junto com o outro, debaixo da minha cama. Meus quadrinhos ficaram no canto. Naquela mesma noite eu vi batidas vindo debaixo da cama. Não precisei pensar muito e soube na hora. Era dele. Peguei o livro imediatamente e o tirei do meu quarto. Uma semana depois, contei tudo para minha madrinha e enviei foto do livro para ela. A resposta foi curta: joga fora. E foi o que eu fiz. Desde então, nada mais aconteceu. Segundo relato, algo tocou em mim enquanto eu dormia. Esse relato contém menções a mortes e suicídio. Ouça com cautela. Normalmente, eu apenas leio relatos como este, mas algo aconteceu comigo ontem à noite. Foi tão perturbador que senti necessidade de compartilhar. Recentemente, eu e meu noivo nos mudamos para o andar de cima da casa dos meus avós. A casa foi construída em 1945 pelo pai dos meus avós. Nós moramos em cima, enquanto meus avós vivem no andar de baixo. Para contextualizar, três mortes aconteceram nesta propriedade ao longo dos anos. O pai do meu avô sofreu um ataque cardíaco durante o café da manhã, na mesa da cozinha, mas depois meu tio tirou a própria vida atrás da garagem. E 5 anos atrás, meu pai fez o mesmo, em um pequeno quarto ao lado do nosso. Ontem à noite eu estava deitado na cama. Com o meu noivo, ele dormia profundamente. Minha gata também estava dormindo na caminha dela, a alguns metros de distância. Eu estava deitado do lado, de frente para o meu noivo, com as costas voltadas para a parede. Há um pequeno espaço entre a cama e a parede. Enquanto mexia no celular, minha camisa subiu um pouco. Foi então que eu senti algo. Um dedo fio deslizou lentamente pela minha pele nua das minhas costas. Ele passou com firmeza, se prendeu por um instante no elástico da minha calcinha.
e então soltou. Eu ouvi um estalo. Me virei imediatamente e não havia ninguém ali. Era cerca de 4 da manhã. E o noivo continuava dormindo. A gata não havia se mexido. Tentei racionalizar. Fiquei confusa, mas decidi ignorar. Me virei novamente, me encolhi debaixo das cobertas e fechei os olhos. Menos de um minuto depois, senti o colchão se mover. Abri os olhos e percebi que a cama inteira estava balançando. Não violentamente, mas de forma deliberada. Olhei para o meu noivo e ele estava completamente imóvel. Olhei para a gata, continuava dormindo. Pensei por um breve momento que eu pudesse ser um terremoto, mas nada no meu quarto se movia. À luz da televisão, eu podia ver claramente a estrutura da cama balançava. Os lençóis se mexiam e eu ouvia as tábuas sob o colchão rangendo em um ritmo constante. Era como se algo estivesse segurando cada lado da cama e sacudindo lentamente. Eu fechei os olhos. Pensei comigo mesmo, seja lá o que for, você não me assusta. Repeti isso em silêncio várias vezes, enquanto o movimento continuava. Parava por uns segundos, então recomeçava. Não acordei meu noivo. Se aquilo fosse uma entidade, eu não queria chamar a atenção, não queria dar mais poder para ela. Depois de vários minutos, o movimento cessou completamente. Pela manhã, contei tudo ao meu noivo. Ele não tinha sentido absolutamente nada. Eu já tive outras experiências estranhas nesta casa. Quando tinha 11 anos, senti uma mão grande e calejada pular suavemente sobre meu ombro. Terceiro e último relato. Isso aconteceu comigo há cerca de 2 anos, e até hoje não encontrei uma explicação que realmente me deixe em paz. Eu morava sozinho em um apartamento pequeno, antigo, daqueles que já tiveram muitos moradores antes de você. O prédio não tinha fama de ser mal assombrado, nada disso, era só velho. Um dia, andando por um brechó perto da casa, encontrei um objeto que me chamou a atenção. Era um relógio de mesa antigo, de madeira escura, pesado e com números romanos, já um pouco apagado. Ele não funcionava, mas algo nele me deu vontade de levar. O vendedor disse que aquele relógio vinha de uma casa que já havia sido esvaziada depois de uma morte do antigo dono. Nada fora do comum. Levei o relógio para casa e coloquei em cima da estante da sala. Na primeira noite, acordei com um barulho seco. Toque. Achei que fosse o prédio, canos, algo assim. Voltei a dormir. Na segunda noite, o barulho se repetiu. Toque. Toque. Dessa vez eu levantei, fui até a sala. Não havia nada fora do lugar. O relógio continuava parado sem funcionar. No terceiro dia, eu cheguei do trabalho e percebi algo estranho. O relógio havia mudado de posição. Eu tinha certeza absoluta de que deixei virado levemente para a direita. Agora ele estava perfeitamente alinhado, reto, como se alguém estivesse ajustado com cuidado. Pensei que talvez eu mesmo tivesse mexido e esquecido, ignorei. Naquela noite, acordei novamente. O som vinha da sala. Não era mais um simples toque. Era o som do relógio sendo tocado. Madeira rangendo levemente, um clique seco, repentino, como se algo estivesse tentando dar corda em algo que não funcionava. Fiquei parado na cama, ouvindo com o coração acelerado. Quando criei coragem, fui até a sala. O som parou imediatamente. O relógio estava funcionando. Os ponteiros se moviam lentamente. Mas havia um detalhe impossível. Aquele relógio não tinha mecanismos inteiros. No dia seguinte, eu levei o objeto a um relojoeiro. Ele abriu a porta de trás e confirmou. Não havia nada ali que pudesse fazê-lo funcionar. Voltei para casa com o relógio na mochila. Decidi jogar fora. Mas naquela noite, antes que eu pudesse fazer isso, acordei em uma sensação estranha. Eu não conseguia me mexer e estava deitado, olhando para a porta do quarto, que dava direto para a sala. Eu pude ouvir. Toque, toque, toque. Não vinha mais da estante. O som vinha do chão, logo do outro lado da porta, como se algo estivesse ajoelhado ali, segurando o relógio. Quando finalmente consegui me mover, o som cessou. Levantei num pulo, abri a porta. O relógio estava encostado na parede do corredor, exatamente em frente ao meu quarto. Eu não dormi mais naquela noite. No dia seguinte, embrulhei o relógio e o deixei no lixo, longe do prédio. Nunca mais ouvi o som. Mas até hoje, às vezes, quando acordo no meio da noite, eu juro que ainda escuto bem distante. Toque. Talvez existam explicações. Talvez tudo isso tenha sido apenas coincidência ou imaginação.
Mas se esses relatos te causam desconforto, talvez seja porque alguma coisa não querem ser explicadas, elas só querem ser lembradas. Se você já viu algo estranho, algo que nunca conseguiu explicar, envie o seu relato por e-mail. Sua história pode aparecer no próximo vídeo. Boa noite. Cuidado com o silêncio.